Yeshua, 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 O Salvador e seu amor por nós. Por Reginald Garrigou-Lagrange. Tradução de Margarida Rousseff. Cultor de livros, canal Leconde. Caros ouvintes, caso gostem do que será lido, por favor adquiram um livro. E caso gostem do meu trabalho e devam, queiram, possam auxiliá-lo, centavos farão muita diferença, seja via Pix, apoia seu vaquinha, ou ainda a compra de livros também ajuda muito o canal, pela lista de desejos da Amazon, ou outra possibilidade é tornando-se membro, ou seja, fazendo uma assinatura mensal que auxiliará. Todas essas possibilidades auxiliarão o ampliamento, melhoramento, continuidade, perpetuidade aqui do canal. Então, caso você concorde com o que aqui é feito e queira me auxiliar, essas são as possibilidades, os links estão no descritivo. Muito obrigada a todos pela presença. Eu desejo uma boa escuta. Estamos ainda na primeira parte, capítulo 9, o motivo da encarnação e a vida íntima de Jesus. Credo in Deum, Filium, qui propter nos homines et propter nostrum salutem descendit de celis. Uma das considerações que podem fazer-nos penetrar profundamente na vida íntima de Jesus é a do motivo da encarnação, a do motivo da sua vinda a este mundo, motivo que deve ter estado sempre presente em seu pensamento, como a finalidade de sua vida terrena. Gostaríamos de lembrar aqui que, como mostra São Tomás, primeiro, o motivo da encarnação foi um motivo de misericórdia. Segundo, o Verbo, ao encarnar-se para nos salvar, restabeleceu a ordem primitiva, superando-a infinitamente. E terceiro, Jesus, em sua vida íntima, é antes de tudo Salvador, sacerdote e vítima. O motivo da encarnação foi um motivo de misericórdia. Existe uma opinião segundo a qual o Verbo, no plano atual da providência, se teria encarnado mesmo que o homem não tivesse pecado. Nesse caso, Cristo teria vindo não como Salvador e vítima, mas como cabeça do reino de Deus, o Doutor Supremo, para dar a Deus maior glória e coroar assim a criação. Ele teria vindo, então, com um corpo imortal, não sujeito à dor. Mas, acrescenta essa opinião, já que o pecado aconteceu, Cristo veio numa carne imortal, in carne passibili, como Salvador e vítima por nossa salvação. Segundo essa opinião, é, por assim dizer, acidentalmente, que no plano atual da providência, Jesus é Salvador e vítima. Antes de tudo, ele é Rei dos Reis, cabeça do reino de Deus,
São Tomás, que examinou o valor dessa opinião, já proposta em seu tempo, escreveu a respeito, abre aspas, parece preferível seguir o ensinamento contrário daqueles que dizem que, segundo o plano atual da providência, o Verbo não se teria encarnado se o homem não tivesse pecado. Com efeito, o que depende unicamente da liberdade de Deus, acima de tudo o que é devido à criatura, não pode ser conhecido por nós, senão pela revelação contida na Escritura. Ora, a Escritura diz em toda parte que a razão da encarnação foi a redenção do gênero humano. É preferível, portanto, dizer que a encarnação foi determinada por Deus como um remédio contra o pecado, e que, se o primeiro homem não tivesse pecado, o Verbo, segundo o plano atual da providência, não se teria encarnado, ainda que, segundo um outro plano, a encarnação pudesse ter acontecido sem essa condição. Fecha aspas. Em outros termos, segundo São Tomás, os tomistas e muitos outros teólogos antigos e modernos, o motivo da encarnação foi sobretudo um motivo de misericórdia, para reerguer da sua miséria a humanidade decaída. Desse ponto de vista, Jesus é antes de tudo Salvador e vítima, mais ainda que Rei. Esse é o traço primordial da sua fisionomia espiritual. Essa resposta se fundamenta em numerosas passagens da Escritura e em testemunhos muito fortes da tradição. Daniel e Zacarias anunciam que o Messias virá para dar fim ao pecado, para afastar a iniquidade da terra. O próprio Jesus diz: o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. E também, Deus amou tanto o mundo que entregou seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou seu Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. São Paulo escreve: o Cristo Jesus veio a este mundo para salvar os pecadores. São João acrescenta em sua primeira epístola: o sangue de Jesus, Filho único do Pai, nos purifica de todo pecado. Se alguém pecar, temos um advogado junto do Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro. Foi Deus quem nos amou primeiro e enviou-nos o seu Filho como vítima da expiação pelos nossos pecados. Além disso, o nome Jesus não significa rei ou doutor, mas Salvador. E os nomes dados por Deus exprimem o traço primordial da fisionomia espiritual daqueles que os recebem. O anjo Gabriel, enviado de Deus, diz a Maria: eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. A José, o anjo diz: tu o chamarás com o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Assim, o motivo da encarnação é aquele pelo qual ela foi necessária, para nos salvar por uma reparação perfeita da ofensa feita a Deus, por um ato de amor reparador que agrade mais a Deus do que todos os pecados juntos lhe desagradam, e que seja uma fonte infinita de graças para nós. A tradição não é menos afirmativa que a Escritura, como se vê pelo símbolo de Nicéia que cantamos na missa. Credo in filium Dei unigenitum, qui propter nos homines et propter nostrum salutem descendici de celis. Creio em Jesus Cristo, Filho unigênito do Pai, que por nós homens e para nossa salvação desceu do céu. É o sentido de toda a liturgia do Advento e da Natividade, que prepara há muitos séculos os fiéis para celebrar o nascimento do Salvador. Os padres da Igreja também ensinavam geralmente que, segundo o plano atual da providência, o Verbo não se teria encarnado se os homens não tivessem precisado da redenção. Essa é particularmente a doutrina de Santo Irineu, Santo Atanásio, São Gregório de Nazianzo, do maior dos padres gregos, São João Crisóstomo, e do mais ilustre dos padres da Igreja Latina, Santo Agostinho. São João Crisóstomo diz expressamente: não há outra causa para a encarnação senão esta. Deus nos viu caídos na abjeção,
oprimidos pela tirania da morte, e teve misericórdia. Santo Agostinho diz igualmente: "Si homo non perisset, filius hominis non venisset." Se o homem não tivesse caído, o Filho do Homem não teria vindo. O motivo da encarnação foi um motivo de misericórdia, é o que repetem Santo Tomás, todos os tomistas e muitos outros teólogos. Os tomistas, em particular, acrescentam esta razão: Deus, depois de ter definido o plano da providência, não o modifica por causa de um acidente imprevisto. Ele previu tudo antecipadamente. Nenhum bem acontece sem que ele o tenha desejado, e não acontece nenhum mal que ele não tenha permitido em vista de um bem maior. Portanto, não se pode dizer que Deus tenha modificado o plano atual em consequência do pecado do primeiro homem. O decreto divino eficaz sobre o mundo abrangia tudo o que devia acontecer, de modo positivo quanto ao bem e de modo permissivo quanto ao mal. Ora, o Verbo veio de fato em uma carne mortal e sujeita à dor, o que pressupõe o pecado, como todos reconhecem. Portanto, em virtude do decreto primitivo eficaz, o Verbo não se teria encarnado se o homem não tivesse pecado. De resto, como já vimos, isso é o que dizem claramente a Escritura e a tradição. Em outros termos, o motivo da encarnação foi um motivo de misericórdia. Como nosso Senhor mesmo disse, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Isso é extremamente consolador para nós. Os maiores pecadores, quando clamam ao Senhor, encontram a salvação. Deus somente permitiu o mal, o pecado do homem, em vista de um bem maior. Mas há um outro aspecto desse mistério que permite responder à questão por vezes angustiante, que é o problema do mal. Por que Deus permitiu o mal, sobretudo o mal moral, o pecado do primeiro homem, já sabendo que ele se estenderia a toda a humanidade, privada consequentemente da graça e dos privilégios do estado de inocência? São Tomás exprime muito bem esse segundo aspecto do mistério, que alguns dos seus comentadores negligenciaram, e a que outros, felizmente, deram destaque. Ele diz: nada impede que a natureza humana tenha sido elevada a qualquer coisa de superior após o pecado, pois Deus não permite o mal, senão em vista de um bem maior. É por isso que São Paulo escreve aos Romanos: onde abundou o pecado, superabundou a graça. E a Igreja canta na bênção do Círio Pascal: ó felix culpa, quetalim ac tantum meruit haberi redemptorem. Ó feliz culpa, que mereceu um tal e tão grande Redentor. Está claro, com efeito, que Deus não pode permitir o mal, sobretudo o pecado, senão em vista de um bem maior. Caso contrário, a permissão divina, que deixa acontecer o pecado, não seria santa. Naturalmente, não se poderia dizer, a priori, por qual bem maior Deus permitiu o pecado do primeiro homem. Mas depois do fato da encarnação, pode-se e deve-se dizer com São Paulo: Deus somente permitiu a abundância do pecado para que houvesse a superabundância da graça na pessoa de nosso Salvador e por ele em nós. Portanto, quando o Verbo se fez carne para nos resgatar, de modo algum ele se subordinou a nós. Ele continua sendo-nos infinitamente superior, e a encarnação é mais preciosa que a nossa redenção. Mas ele inclinou-se até nós para nos erguer até ele. O que é próprio da misericórdia é justamente inclinar o superior para o inferior, não certamente para subordiná-lo ao inferior, mas para levantar este, o inferior. É assim que o Verbo, ao encarnar, se inclina-se para restaurar a ordem primitiva, a harmonia original, e mesmo para sobrelevar imensamente esta ordem primitiva ao unir-se pessoalmente à natureza humana, manifestando-nos assim, do modo mais profundo, a sua onipotência e a sua bondade. Deus não permite o mal senão em vista de um bem maior, e não teria permitido este mal imenso que foi o pecado original, se não tivesse em vista esse bem maior que é a encarnação redentora. Assim, a misericórdia divina
longe de subordinar a nós o Verbo que se encarnou para nós, é a mais alta manifestação do poder de Deus e da sua bondade. Ela canta a glória de Deus, mais do que todas as estrelas do firmamento. O Verbo encarnado, nosso Salvador, é infinitamente maior que o primeiro homem inocente. Maria é também, guardada as devidas proporções, incomparavelmente superior a Eva. E na mais pobre igrejinha do interior, quando se celebra a missa, oferece-se a Deus um culto infinitamente superior àquele que lhe era oferecido pelo primeiro homem inocente no paraíso terrestre. O traço primordial da fisionomia espiritual de Jesus. Segue-se que não é acidentalmente que Cristo é Salvador, sacerdote e vítima. Esse constitui o caráter principal da sua vida. Ele não é, antes de tudo, um rei e um doutor sublime que se tornou acidentalmente, por causa do pecado do homem, salvador da humanidade e vítima. Como indica o significado do nome Jesus, ele é, antes de tudo, o Salvador. E toda a sua vida está ordenada à sua morte heróica na cruz, pela qual se realiza a sua missão, o seu destino de redentor. O motivo da encarnação é a nossa redenção pelo ato de amor heróico do Calvário. Os estigmatizados, como São Francisco de Assis, devem ter compreendido muito profundamente esta verdade. O Cristo aparece assim maior e a unidade de sua vida muito mais profunda. Ela é toda ordenada ao ato de amor pelo qual, ao oferecer-se na cruz, ele venceu o pecado, o demônio e a morte. Ato de amor que agrada mais a Deus do que todos os pecados juntos lhe desagradam. É o que diz São Tomás. Deus ama o Cristo Jesus não somente mais do que a todo o gênero humano, mas mais do que todas as criaturas consideradas em conjunto. Pois ele lhe quis um grande bem ao dar-lhe um nome acima de todo nome. Ele quis que ele fosse verdadeiramente Deus. Essa excelência soberana de Cristo não é diminuída pelo fato de que seu Pai o entregou à morte por nossa salvação. Ao contrário, o Cristo tornou-se assim o vencedor glorioso do pecado, do demônio e da morte. O soberano poder foi assim colocado sobre seus ombros, como diz Isaías, capítulo 9, versículo 5. Compreende-se assim porque o pensamento da redenção pela cruz era, como o da glória de Deus, o primeiro pensamento de Nosso Senhor ao vir a este mundo. Pensamento que não deixou um só instante, como diz São Paulo. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo afirmou: Tu não quiseste sacrifício nem oferenda do sangue dos animais, mas me formaste um corpo. Eis-me aqui. Eu venho, ó Deus, para fazer a tua vontade. Essa oblação estará sempre presente em seu coração. Ela será como que a alma da sua pregação e do seu sacrifício. Os 3 primeiros evangelistas nos contam que Jesus dizia: O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Em uma das suas mais belas parábolas, a do bom pastor, ele dizia: Eu dou minha vida pelas minhas ovelhas. Por isso o Pai me ama, porque dou minha vida para retomá-la. Ninguém me tira a vida, mas eu a dou livremente. Ele dizia ainda: Eu vim trazer fogo à terra, e como desejaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como me angustio até que esteja consumado. Ele falava do batismo de sangue, o mais perfeito de todos. E ele expressa a finalidade da sua missão de outra forma ainda. Quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. Ele assim falava, acrescenta São João, para indicar de que morte haveria de morrer. Esse é o pensamento constante do Salvador, quando forma seus apóstolos, quando diz a Pedro que não pode suportar o anúncio da paixão: Tu não pensas as coisas de Deus, mas as dos homens. E igualmente quando diz aos filhos de Zebedeu: Podeis beber do cálice que eu vou beber e ser batizados com o batismo com que serei batizado? É o mesmo pensamento que anima a ceia no momento da instituição da Eucaristia. Este é o meu corpo,
que é dado por vós. Este cálice é a nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós. Não há maior amor do que dar a vida por seus amigos. Por fim, Jesus se refere muitas vezes à honra da paixão como a sua hora, pois é a hora por excelência a qual toda a sua vida terrena está ordenada. Jesus, antes de tudo, é Salvador, sacerdote e vítima. É esse o traço primordial da sua fisionomia espiritual, o caráter fundamental da sua vida interior. Qual a consequência disso para nós? A consequência é que no plano atual da providência, não é acidentalmente que as almas, para se santificarem, devem carregar sua cruz em união com o Salvador. Ele mesmo disse, como relata São Lucas, dizia ele a todos: se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz cada dia e siga-me. Quem perder a sua vida por causa de mim, a salvará. Foi o que se realizou de modo eminente nos mártires, que, unindo seus sofrimentos aos do Salvador, salvavam por sua vez outras almas, inclusive por vezes as de seus perseguidores. Outra consequência é que, para ser um santo, e mesmo um grande santo, não é necessário ser um doutor, nem um homem de ação. Basta estar verdadeiramente configurado ao Cristo crucificado, como foi o caso de um São Benedito José Labre, que não tinha senão a sua pobreza, o seu sofrimento heroicamente suportado, e que apareceu como a imagem viva de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma última consequência é que, como explica profundamente São Tomás, ao falar do efeito do batismo, se a graça santificante que o primeiro homem possuía no estado de inocência é uma participação na natureza divina e faz de todos nós filhos de Deus, a graça propriamente cristã, que nos é comunicada após a queda pelo Cristo Redentor, tem qualquer coisa de especial que faz de nós membros vivos de Cristo. É por isso que a graça cristã, como tal, nos inspira a sofrer, seguindo o exemplo de Jesus para expiar, reparar as ofensas feitas a Deus, para cooperar em nossa própria salvação e na do próximo, assim como os membros de um mesmo corpo devem ajudar-se mutuamente. É por isso que nenhuma ideia cristã consegue prevalecer, nenhuma obra cristã persevera, senão depois de enfrentar certas provações. Se o grão de trigo que cai na terra não morre, permanece só, mas se morre, produz muito fruto. É desse modo que os cristãos são configurados profundamente à sua cabeça. Como Jesus mesmo disse aos discípulos de Emaús, que ainda não compreendiam, não era preciso que o Cristo sofresse tudo isso para entrar em sua glória? É o que havia anunciado Isaías em sua predição da paixão. E é o que nos repete todos os dias o sacrifício da missa, e continuará a repetir até o fim do mundo.